redimidos, nós vamos cantar que o nosso Salvador reina. Ele reina nas nossas vidas, Ele reina na igreja, Ele reina nas nossas casas. Vamos cantar isso com alegria, com palmas aí, se você puder. Boa noite, você que está em casa, graça e paz, que alegria a gente poder se encontrar nesse nosso ambiente virtual aqui. Eu sei, tem sido um domingo diferente para você, tem sido para mim também. A gente gostaria de estar junto mesmo, né, naquele ambiente de culto, ainda que com distanciamento, com máscara, a gente poder adorar o nosso Deus, louvarmos juntos. Mas nós temos que parar por um período, é importante para a gente cuidar também uns dos outros, para que a gente possa atender aquilo que é determinação das autoridades. Mas eu quero convidar você, nesta noite, nós adorarmos a Deus juntos, mesmo assim, né, distanciados, você aí na sua casa, cada um na sua casa, mas a gente poder adorar a Deus, a gente participar desse culto de todo o coração. Deus abençoe você. Vamos fazer um tempo
maravilhoso aqui para a glória e para a honra do nosso Deus. Boa noite, crianças, boa noite, papais e mamães, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, seguros, em casa, protegidos. Agora a gente vai fazer uma oração para falar com o Papai do Céu. Então todo mundo de olhinho fechado e ouvidos bem abertos para prestar atenção na oração. Papai do Céu, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela vida de cada uma das crianças da nossa igreja, te agradecemos pela vida das suas famílias. Pedimos que o Senhor esteja protegendo cada uma dessas vidas, guardando, livrando do mal, livrando de toda doença, de todo perigo, e que cada uma delas tenha o Senhor em seu coração. Que a tristeza, que o medo não tenham espaço nas nossas vidas, mas que nós tenhamos a certeza de que o Senhor tem cuidado e continuará cuidando das nossas vidas. Pedimos o teu cuidado, o teu amparo e a tua proteção sobre a vida de cada uma das nossas crianças e das nossas famílias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um beijo e espero ver logo todos vocês. Tchau! Todo culto é um momento de darmos essa resposta para o nosso Deus. Nós vamos cantar que nós nos alegramos nele. Nós vamos cantar que eu quero me alegrar nele sempre. Que isso faça diferença no nosso dia, quando a gente levanta, que as dificuldades vão bater na porta amanhã cedo. Todo dia de manhã, para mim, é uma dificuldade. Todo dia de manhã, sair da cama. Todo dia de manhã a gente tem uma dificuldade. E a gente tem que ter esse Deus perto da gente. E alegrar só nele. E viver com ele em todo momento. Amém? Que seja essa nossa experiência todo dia. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor.
todo o tempo. Boa noite, irmãos. Estaremos fazendo a leitura bíblica do livro de Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus, engrandecei e a Deus
convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. O nosso texto de hoje são os versos de 1 a 10, mas eu quero inicialmente aqui ler apenas os versos 8 e 9 para iniciar nossa reflexão. Depois, durante aqui a exposição da mensagem, você vai poder olhar para os outros versos deste capítulo 2 de Efésios. Versos 8 e 9 dizem assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nunca é demais a gente recordar, como a gente tem feito todos os domingos, as duas principais divisões dessa carta aos Efésios. Uma das divisões está dos capítulos 1 a 3, são aqueles conceitos que nós precisamos reconhecer. Como eu sempre falo, esses conceitos eles já existem, são capítulos que falam do que Deus fez por nós e nós precisamos apenas reconhecer isso, reconhecer o que Deus fez por nós. Lembrando sempre que nesse capítulo de 1 a 3, nós temos uma expressão que se repete, que é a expressão em Cristo. Nos capítulos de 4 a 6, que é a outra parte da carta aos Efésios, são práticas que nós precisamos vivenciar. Como eu sempre falo, elas não existem, né? Elas precisam existir a partir do momento que nós as implantamos em nossas vidas. Nesses capítulos nós sabemos que há um verbo que se repete, que é o verbo andar. E esses capítulos falam do que nós devemos fazer para agradecer a Deus diante daquilo que Deus fez por nós. Então, é bem simples, né? Primeiros 3 capítulos nós falamos daquilo que Deus fez por nós, é o que está nesses capítulos, são alguns trilhos, né, traçados por Deus, nós precisamos reconhecê-los. Capítulos de 4 a 6 são as práticas esperadas de nós, né? Colocar a nossa vida nesses trilhos apontados nos capítulos de 1 a 3. Nós já vimos que a primeira coisa a reconhecer é que existe um plano perfeito de Deus e nós fazemos parte desse plano. Também já vimos que a segunda coisa a se reconhecer é que existe um tesouro da graça de Deus e esse tesouro está disponível para nós, ele foi aberto para nós, ele foi, na verdade, o texto vai dizer que ele foi derramado sobre nós. A terceira coisa a se reconhecer, que nós vimos na semana passada, é que Deus tem um poder incomparável, inigualável, extraordinário, e esse poder recai sobre nós, aquele mesmo poder que ele usou, né, para com o seu Filho Jesus aqui na terra, até ressuscitando dentre os mortos. Paulo vai dizer que esse mesmo poder é dispensado a cada um de nós, é exercido sobre nós também, é para nós, é para conosco. Hoje, uma quarta coisa a reconhecer é que Deus, né, fez por nós, que ainda está dentro desses capítulos de 1 a 3, é que houve uma manifestação bondosa de Deus. A graça de Deus se manifestou em bondade, nos tirando do estado de morte e nos dando vida juntamente com Cristo. E é sobre isso que eu quero te levar a refletir nesta noite aqui, nessa primeira parte do capítulo 2 de Efésios, são os versos de 1 a 10. O texto é por demais rico. Eu quero convidar você, mesmo que você esteja agora assim num espaço muito confortável, muito tranquilo, né, muito tranquila, mas você abra a sua Bíblia e fique olhando para essas palavras que Paulo está dizendo e me acompanhe nessa reflexão para que você possa então entender essa bondade da graça que Deus manifestou sobre cada um de nós. Pergunta é: onde a bondade da graça se manifestou? Em primeiro lugar, essa bondade da graça se manifestou no estado humano. Algumas versões mais antigas, na língua portuguesa, elas começam com a expressão "Ele vos deu vida". Mas, de fato, quando você pega a carta aos Efésios, capítulo 2, no texto grego, essa expressão "Ele vos deu vida" só vai aparecer no versículo 5. Se você olhar na sua Bíblia, aí você vai reparar que no verso 5, se você tem uma versão que já fala no versículo 1, ela repete no versículo 5. Mas nós estamos seguindo aqui a versão da NVI,
e os versos de 1 a 3, observe a descrição a nosso respeito, falando do nosso estado. Ó, como diz a NVI, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, Paulo diz, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Observe a carga negativa para descrever o estado de falência do ser humano. E aí vem a importância de entender a ordem das coisas, a maneira como Paulo descreve, a ordem que ele coloca as coisas aí nesse texto. Ele só vai apresentar a obra de Deus depois de deixar muito claro o estado de carência desesperadora do ser humano. A bondade da graça se manifestou sobre pessoas em estado de morte. Pessoas completamente incapazes de reagir ao poder avassalador do pecado. O homem sem Cristo, Paulo também, lá no capítulo 4, versículo 18, ele vai descrevê-lo dessa forma, dizendo assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha o que Paulo diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Isso é Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Existe um autor chamado Thomas Schreiner. Esse autor, ele diz que esses 3 primeiros versos de Efésios 2 é uma das passagens mais abrangentes na descrição do estado dos descrentes. Uma vez que esta passagem, ela entrelaça as influências do mundo, também a influência do diabo e também a influência da carne. Esse mesmo autor, ele ainda afirma que Paulo não retrata os descrentes como se simplesmente não tivessem uma inclinação para o Evangelho. Ele diz que eles não têm capacidade nenhuma de responder ao Evangelho, porque estão sufocados em transgressões e pecados. São incapazes de responder a Deus, porque estão mortos em seus pecados. Consegue notar isso? Carga negativa que Paulo usa para descrever o estado do ser humano. Por isso, Paulo continua escrevendo os versos 4 e 5. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Se você está aqui, participando desse culto, ouvindo essa pregação, e é um cristão de verdade, é muito importante que você se lembre de onde você veio, onde Deus te encontrou, o estado em que você se encontrava. Mas é bom também que a gente observe o que Paulo está dizendo aqui, para realçar na minha mente, na sua mente, a condição em que as pessoas com as quais nós lidamos, a condição que elas estão. Nós precisamos aprender a lidar com elas, saber que essas pessoas estão numa condição de morte, num estado de morte. E Paulo está dizendo que a graça, a bondade da graça de Deus se manifestou nesse estado, apesar desse estado da humanidade, apesar desse estado de morte do ser humano.
Mas se essa é a condição humana, de falência e total distância de Deus, o que a bondade da graça fez? Observe o texto. Paulo diz: deu vida juntamente com Cristo. E aí eu quero que você se recorde daquilo que nós falamos na semana passada. O mesmo poder que Deus exerce sobre os seus filhos é o poder que ele exerceu em Jesus, ressuscitando dentre os mortos. E aqui Paulo está dizendo que Deus, a bondade de Deus, se manifestou sobre o ser humano, dando vida juntamente com Cristo. Nós precisamos reconhecer o estado em que Deus nos encontrou. E se nós vivemos hoje seguindo a Jesus, é porque Ele injetou vida em nós. E Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou nesse estado de morte que eu e você nos encontrávamos. Onde mais a bondade da graça de Deus se manifestou? Observe versículos de 6 a 9. Paulo vai dizer que essa bondade da graça de Deus também se manifestou na estratégia divina. O texto prossegue dizendo assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus já havia dito, conforme a gente observa em João capítulo 16, versos de 8 a 11, acerca dessa obra do Espírito Santo numa pessoa perdida, né? Lá, João vai registrar que Jesus disse assim: quando ele vier, estava falando do Espírito Santo, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Para o homem aproximar-se de Deus, ele sempre vai precisar primeiro de um movimento de Deus na sua direção. É por isso que João, quando escreve a sua carta, né, capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 19, ele vai dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, sempre tem que haver um movimento de Deus na nossa direção, na direção do pecador, para que o pecador então se arrependa, para que o pecador possa então ir para junto de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha o que Paulo vai dizer. Paulo diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Entenda uma coisa: o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. Na verdade, não há nada, né, no ser humano que Deus possa olhar e dizer assim: eu vou salvar essa pessoa por causa disso, né? Não há motivos que Deus possa encontrar num ser humano para salvá-lo, a não ser o derramar da sua graça, da sua bondade, do seu amor para com o ser humano. A salvação, do começo ao fim, é dom soberano de Deus.
E é um dom soberano para os indignos, para os não merecedores. É assim que a bondade da graça se manifesta, né? Nessa estratégia de Deus para salvar o ser humano. Isso significa que nada que você já fez, já tenha feito no passado, nada do que você faz hoje, ou nada do que você vai fazer ainda no futuro, vai melhorar ou piorar a salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação, ela é de graça. Ela é pela graça. Ela não custa nada para mim, não custa nada para você. Não há nenhum preço que Deus esteja esperando que nós venhamos a pagar por ela. É a bondade da graça de Deus derramada sobre nós. Ou seja, a salvação é um ato divino. Salvação é um ato de Deus. Trata-se de algo que vem de Deus em nosso favor. A nós resta apenas aceitar isso. A nós resta apenas depositar a nossa fé somente em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Em Romanos 10, versículos 9 e 10, Paulo escreve assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Dietrich Bonhoeffer tem um livro, chamado Discipulado, muito famoso, muito lido. Numa porção desse livro, Discipulado, Bonhoeffer ele escreve assim: a graça preciosa é o evangelho que há de se procurar sempre de novo, o dom pelo qual se tem que orar, a porta a qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao homem, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa ao condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por tê-lo sido para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Não sei se você observou, mas no versículo 7, olha a estratégia de Deus. Verso 7 aí do capítulo 2, de Efésios. Paulo diz que o que Deus fez foi para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A estratégia de Deus não é nos mostrar como suficientes. A estratégia de Deus não é nos revelar como conquistadores de uma salvação eterna. Mas a estratégia de Deus é mostrar, é revelar, Paulo diz, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada, Paulo vai dizer, em bondade. Bondade de Deus para conosco. Um dia nós vamos abrir os olhos e nós vamos perceber que Deus não precisava ter feito nada disso. Então nós vamos reconhecer que Ele quis fazer isso. E Deus quis fazer isso para mostrar a sua bondade para conosco. Nesse dia, nós vamos somente agradecer. Porque nós vamos entender como que Deus manifestou a sua bondade.
porque Deus ele poderia ter uma outra estratégia, não é? Uma vez que o Adão, a Eva pecaram, Deus poderia talvez aniquilar todos, Deus poderia começar tudo outra vez, criar um outro homem, outra mulher, outras coisas. Mas a bondade da graça se manifestou na estratégia divina. Ao invés de nos descartar, Ele resolveu nos recuperar e nos ressuscitar e nos fazer ter vida plena e abundante. Talvez daí você possa dizer aleluia, glória a Deus por isso. A bondade da graça se manifestou no estado humano, mas a bondade da graça também se manifestou na estratégia divina, de querer mostrar a sua bondade para conosco, de não nos descartar, mas nos restaurar. E nós devemos louvar a Deus por isso. E aonde mais a bondade da graça se manifestou? Paulo ainda vai dizer que a bondade da graça se manifestou na experiência cristã. Versículo 10 diz: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Outras versões diz que Deus preparou de antemão para que andássemos, né? Para que trilhássemos nestas boas obras. Existe uma expressão grega muito bonita que ela se perde um pouco aqui nas traduções em português, mas essa expressão criação, ou como traduzem algumas versões mais tradicionais da Bíblia, usam feitura, né? Dizendo que nós somos feitura dele. É a tradução da palavra grega de onde surge a nossa palavra poema, né? Ou poesia, né? Uma palavra que praticamente soa como a palavra poema quando você a lê na língua grega. Mas nós somos arte de Deus. Ele não nos fez para nos descartar, mas Deus nos fez para nos usar. Deus nos fez para nos exibir. E é isso que Paulo está querendo mostrar aqui na sua carta. Bondade da graça se manifestou na experiência cristã. Somos uma arte de Deus, um poema de Deus. E Deus, então, na bondade da graça, nos exibe, nos faz fazer coisas que Ele preparou para que nós fizéssemos, para nos exibir, para também demonstrar a outras pessoas o que os cristãos podem fazer quando são golpeados, atingidos por essa graça. Por isso que no capítulo 4, verso 8, Paulo vai dizer que Deus, Ele concede dons aos homens para que a prática cristã seja uma manifestação da graça generosa de Deus, praticando coisas boas em benefício de outras pessoas. E Deus então dá dons aos cristãos, para que os cristãos, como arte dele, como poemas dele, como feituras dele, criação dele, possam ser exibidos, possam fazer coisas em benefício de outras pessoas, possam ser demonstrados como uma arte de Deus que é útil na vida de outras pessoas. Preste atenção numa coisa: não temos como fazer nada para melhorar o que Deus já fez. O que Deus fez é perfeito. Mas quem abraça a salvação que Deus dá, entende que um propósito para a sua salvação é responder a Deus com serviço em forma de gratidão. Pessoa que foi salva, que é salva por Deus, ela tem essa clara percepção. Eu fui salvo para abençoar. Eu sou algo
alguém feito por Deus para manifestar a bondade da graça de Deus na vida das pessoas. Deus tem boas obras para que eu possa praticar, para que eu possa caminhar, trilhar esse caminho e demonstrar assim a bondade da graça. Essa é uma consequência prática de quem entende o que é ser salvo pela graça de Deus. Não é para impressionar ou convencer Deus que nós praticamos boas obras, mas é uma resposta de gratidão a Deus. E eu queria motivar você nesta noite a pensar nessas coisas. Pensar que essa bondade da graça, ela se manifesta na vida dos seres humanos, olhando para o estado do ser humano, dando vida a ele juntamente com Cristo. Essa bondade da graça, ela também se manifesta na estratégia de Deus, que poderia percorrer um outro caminho. Deus poderia descartar-nos, poderia recomeçar com outras pessoas. Mas a estratégia de Deus é mostrar nas eras vindouras a manifestação da sua graça em bondade para conosco. Então Deus nos restaura, Deus nos recupera. Mas essa bondade da graça, ela também se manifesta na experiência cristã. Deus nos fez como poemas. Deus nos fez como uma arte dele. E ele quer nos exibir como modelos de serviço, ações de gratidão a Deus, que abençoa a vida das pessoas. Fomos criados por Deus para as boas obras. Paulo diz, essas que Deus preparou de antemão para que nós trilhássemos, para que nós andássemos nelas. Me permita terminar aqui essa reflexão fazendo 3 aplicações finais. A primeira aplicação que eu quero fazer e motivar você a fazer, agradeça a Deus hoje. Agradeça a Deus fazendo uma recordação do estado em que Deus te encontrou. Por mais que você tenha nascido numa igreja evangélica, que você tenha sido criado no evangelho, que você tenha sido protegido do mundo, mas tenta se lembrar o estado de desesperança, de falta de confiança, de perdição que você se encontrava. Tenta pensar no coração fechado, no coração endurecido, na mente pouco esclarecida. Em que estado que Deus te encontrou? Agradeça a Deus por isso. Ó Deus, obrigado, porque apesar do estado em que eu estava, o estado que o Senhor me encontrou, o Senhor ainda olhou para mim e me deu vida juntamente com Cristo. Uma segunda aplicação que eu quero fazer, reconheça que Deus deseja mostrar sua bondade no futuro e para isso hoje salva pessoas completamente perdidas. Reconheça isso, que Deus deseja mostrar sua bondade lá na frente. E é por isso que Ele está salvando pessoas hoje. Porque Ele quer mostrar que Ele não descarta pessoas que Ele criou, mas Ele salva as pessoas que Ele criou. E Ele quer dar vida a essas pessoas. E uma terceira aplicação, transforme a sua experiência cristã. Transforme essa experiência numa caminhada de serviço, numa caminhada de envolvimento com as coisas de Deus. Você foi criado por Deus como uma obra de arte. Essa obra de arte, Deus deseja exibir. E Deus quer exibir a bondade dele manifestada nesta obra de arte. E eu queria muito que você saísse deste culto, nesta noite, pensando nisso, desafiado, encorajado, motivado a transformar sua experiência cristã. Transforma ela. Faz dessa sua caminhada cristã
uma caminhada de serviço, de envolvimento, de demonstração de que Deus manifestou já a sua bondade para com a sua vida. E agora então você pode, como uma obra de arte de Deus, permitir que Ele exiba, que Ele possa demonstrar, que Ele se revele através de você. Que Ele possa fazer como Ele fez com Jó, olhando até para Satanás e dizendo: você viu meu servo Jó? Você viu como ele me serve? É isso que Deus quer fazer muitas vezes comigo e com você. Apesar dos seus tropeços, das dificuldades que você tem, Deus quer que você caminhe nas obras que Ele preparou para você. Porque Deus quer exibir você. E Deus quer demonstrar nas gerações vindouras a bondade dEle manifestada na graça que Ele derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que seja essa uma noite de se aproximar mais de Deus, em gratidão, em reconhecimento daquilo que Ele fez, transformando a nossa experiência cristã, que às vezes é tão fria, é tão religiosa, é tão a mesma coisa, em algo mais vivo, em algo que vai fazer diferença na vida das pessoas que caminham perto de você. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Que momento, ó Deus, singular é este que nós estamos vivendo no nosso país, atravessando, ó Deus, momentos tão duros, tão difíceis. Mas, ó Deus, que bom é, nesta hora, a gente poder, de lugares diferentes, a gente se reunir e a gente, através, ó Deus, do canal que nós temos, pelos meios virtuais, a gente ouvir a Tua voz e conseguir perceber que Tu és o mesmo Deus, que as igrejas, os templos podem fechar, às vezes precisam ser fechados como agora, mas o Senhor não se cala, a Tua palavra continua viva e eficaz. E que bom é, ó Deus, ouvir a Tua voz nessa noite. Nos ajuda, ó Deus, a Te agradecer, porque o estado que o Senhor nos encontrou foi um estado deplorável, de perdição total. E o Senhor mesmo assim nos amou e nos alcançou. Obrigado, ó Deus, porque a Tua estratégia nos envolveu. O Senhor poderia nos descartar, mas o Senhor resolveu nos resgatar. E nós Te adoramos, Te bendizemos por isso. E reconhecemos que o Senhor fez isso, não para que nós fôssemos vistos como conquistadores de uma salvação imerecida, mas para que o Senhor mostre a Tua bondade para gerações vindouras. E nós queremos, ó Deus, Te agradecer, ó Pai, nesta noite, porque na experiência cristã nós somos uma arte do Senhor, que o Senhor quer exibir, para que o mundo veja que o Senhor é capaz de fazer com pessoas tão pecadoras, tão miseráveis, tão limitadas. O Senhor concede dons aos homens e assim o Senhor demonstra a Tua bondade, a bondade da graça na vida de pessoas tão pecadoras e tão perdidas. Ó Deus, que isso nos transforme, que isso na verdade transtorne o mundo onde nós vivemos. Oramos por isso e Te agradecemos por Tua palavra e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Me permita apenas dar alguns recados rápidos. Lembrando aí que quem não tem, né, o que você está assistindo agora, você não tem acesso ao grupo no WhatsApp da Life, você pode entrar nesse grupo, tá? Lembrando que esse grupo é um grupo de informação, não é um grupo de interação. Você não consegue interagir, você só recebe no seu celular, no seu WhatsApp, você recebe informações da Life. Então, você querendo, você manda um joinha para o meu WhatsApp que está aparecendo aí, eu vou te adicionar no grupo lá, tá? Para que você fique antenado com as coisas que acontecem na live, tá bom? Quero lembrar que quinta-feira nós temos a nossa pausa live, aquele momento de oração que nós nos encontramos numa plataforma virtual e nós ali compartilhando pedidos de oração. Temos agora sempre sorteado alguém que conta um pouquinho da sua vida para a gente conhecer um pouco mais uns aos outros, e a gente termina com uma reflexão. No entanto, nesta quinta-feira agora, nós vamos mudar de endereço, como você está vendo aí, tá bom? Nós vamos migrar da plataforma Zoom para o Google Meet, tá? Porque isso vai nos dar um pouco mais de conforto, tranquilidade, para a gente poder utilizar os nossos 40 minutos que nós separamos. É um tempo objetivo, mas muito precioso. Eu quero te convidar a participar nessa quinta-feira próxima agora, já que estamos impedidos de cultuar presencialmente, vamos aproveitar e explorar essas ferramentas que nós temos. Então, quinta-feira, pausa live, o link vai para o grupo, né, no WhatsApp. Então você vai receber esse link, você vai entrar, é bem mais fácil de acessar do que o Zoom. Nós já temos usado na nossa Life Educa. Falando nela, nós temos a nossa Life Educa, né, aos domingos, tivemos hoje pela manhã e teremos domingo que vem novamente, todos os domingos às 9 horas, pelo Google Meet. Você pode fazer uma aula ou de Antigo Testamento, estudando Gênesis, ou de Novo Testamento, estudando os Evangelhos, tá bom? Participe disso, é importante. Como eu já disse, nós estamos num momento difícil, né, de distanciamento, mas nós precisamos aproveitar essas oportunidades que nós temos de nos ver, de interagir ao vivo ali, através dessas plataformas, tá bom? Te espero lá no Life Educa, no próximo domingo, às 9 horas, tá bom? E eu quero lembrar que o pessoal que tem feito a classe de batismo, tem sido uma classe muito jóia, o pessoal tem sido fiel, participado, mas essa classe acontece às terças-feiras, às 19 horas, das 19 às 20 horas, você querendo participar, você participa. Nós vamos para o nosso terceiro estudo. Caso você entre agora, depois a gente dá um jeito aí de fazer alguma espécie de recuperação, tá bom? Para que você faça os estudos que você perdeu, tá? Nossa conta para que você possa depositar o seu dízimo e sua oferta está aparecendo para você. Você pode fazer um Pix também na descrição aqui embaixo do vídeo. Também a gente está deixando esses dados para que você possa, mesmo de casa, poder adorar a Deus, fazendo a sua contribuição com o seu dízimo, com a sua oferta. Deus abençoe você, viu? Nós temos sido agraciados, né, com um povo fiel, um povo que tem contribuído, e nós queremos louvar a Deus por isso, né, pela sua vida. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana excelente. Nós vamos terminar ainda cantando um cântico. Participe, louve a Deus aí da sua casa, tá bom? Mas fica antenado aí no nosso grupo no WhatsApp, que a gente vai recebendo informações através dele. Que Deus te dê uma excelente semana, como a gente sempre diz aqui, que a sua semana seja simples, saudável, e que você possa durante a semana refletir naquilo que você participou e ouviu nesta noite aqui. Deus te abençoe, vamos adorar a Deus. Assim nós estamos encerrando nosso culto. Aproveite esse momento para que da sua casa você possa também contribuir, adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Sou eu pra que diante dele receba assim.